Esse é o lugar onde Jesus passou centenas, milhares de vezes sobre essas mesmas águas. A paisagem que vocês estão vendo das montanhas é exatamente a mesma que ele via. Então, nós estamos há 2000 anos depois, mas nós temos 100% de certeza de que a grande parte do ministério de Jesus aconteceu aqui na Galileia. Jesus, vocês sabem, ele nasceu em Belém, cresceu na cidade de Nazaré, que nós vamos visitar, mas quando ele começou o seu ministério, ele veio para a cidade de Cafarnaum. Para vocês entenderem, Cafarnaum era uma cidade importantíssima, porque ela era uma cidade onde havia uma alfândega. Todas as pessoas que vinham, por exemplo, do sul para o Egito, iam para o norte, para a Turquia, para a Ásia Menor e para a Europa, faziam esse caminho. E Cafarnaum era uma cidade importantíssima, porque além de ser uma cidade que as pessoas compravam, era uma cidade metropolitana, vamos dizer assim, e Jesus escolheu o lugar onde tinha mais gente para ele poder pregar o evangelho. A Galileia era considerada a Galileia dos gentios, porque aqui, embora os judeus morassem, era infestada de gentios. Incrível que Jesus tenha vindo pregar para os gentios, quando ele mesmo, no início, ele diz: eu não vim senão para o povo de Israel, para a ovelha de Israel. Mas quando ele vai estabelecer o seu quartel-general, onde ele morou foi a cidade de Cafarnaum, porque lá estavam as multidões, e Jesus veio para as multidões, gente. Mas aqui, nesse lugar, começou a pregação do evangelho, que mudou a história da humanidade, que alcançou você e alcançou a mim. Glória a Deus! Cafarnaum é uma cidade importante também, porque foi lá que Jesus fez muitas curas. Lá tinha uma sinagoga na frente da casa de Pedro, da sogra de Pedro, que era onde Jesus ficava morando. E durante todo o seu ministério, ele só ia a Jerusalém nas chamadas festas de peregrinação, que todo judeu precisava ir, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, Pesach, Shavuot e Sukkot no hebraico. Portanto, o ministério de Jesus foi aqui, gente. Ele fazia, quem está participando do meu curso, Jesus fez 3 tours na Galileia, passando por todas as cidades. Então, é muito importante vocês discernirem isso aqui, porque isso aqui é onde aconteceu tudo. Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 14, de 22 em diante, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quer dizer, Jesus ele pregava em torno, desse mar aqui. As multidões seguiam, porque onde ele ia, ele curava. E ele não só curava, como proclamava, ensinava, e algumas vezes alimentou, como nós vamos ver quando fomos em Tabra, onde ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as multidões vinham atrás dele. Em alguns momentos ele sentia necessidade de se afastar e de ir orar no monte. E nesse dia os discípulos seguiram, pegaram o barco e foram. E o texto diz, entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra. Um estádio é aproximadamente 300 metros, então ele já estava a quilômetros, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, de 3 horas. Vamos citar aí que 6 horas da tarde começa a noite, aí a primeira vigília das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3, das 3 às 6, ou seja, já era entre 3 e 6 da manhã. Foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Olha aí para o lado, gente. Imagine a cena. De noitão, os discípulos no meio de uma tempestade, e de repente eles veem alguém andando sobre as águas.
E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem é que tinha coragem de fazer esse desafio para Deus? Porque eu já vi muitas pregações dizendo que Pedro não creu. Mas vamos combinar. Todo mundo estava na segurança do barco, né? Mas só Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, me manda ter andando nas águas contigo. E aí o que Jesus falou? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. O relacionamento com Jesus depende muito mais de você do que dele. Porque ele é capaz de fazer qualquer coisa. E a Bíblia diz que aquele que nele cresce faria suas obras e ainda maiores. Mas muitas vezes nós preferimos ficar na segurança do barco. A gente prefere acreditar na segurança do barco, mas naquele momento, o lugar menos seguro que existia ali era o barco. Porque as ondas eram muito grandes. E é interessante, essa é uma região que tem algumas tempestades. Até recentemente agora teve uma tempestade de ondas de mais de 2, 3 metros de altura. Porque onde está o Monte Arbel? Está ali, ó. Está vendo ali, ó, aquele monte que tem aquela protuberância? Ali tem o chamado Vale das Pombas, que se você seguir reto, você vai até o Mediterrâneo. Algumas vezes o vento vem de lá. Outras vezes o vento vem do leste, de um vento seco que chama Arquia, que também pode produzir ondas gigantescas. E ele vem de uma vez. Como nós estamos numa região que tem ao norte é muito mais frio, e ao sul muito mais quente, ao leste muito quente também, as massas de ar, quando elas se juntam, elas simplesmente causam ventos poderosos. E ali então esse vento era um vento que fazia com que as ondas entrassem no barco. E eles sabiam que o barco ia afundar, porque não é que era uma ondinha, não, estava entrando no barco. Então Pedro, naquele momento, quando ele ouve falar que é Jesus, né, ele diz: se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo. E Jesus falou: vem. E Deus está dizendo para você hoje: nós estamos num barco também. E talvez você esteja no meio de uma tempestade. Talvez a tempestade que você esteja enfrentando não seja uma tempestade do tempo, mas seja uma tempestade da circunstância. Pode ser um problema familiar, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de uma enfermidade de algum ente querido, pode ser uma tempestade dentro do coração. E só Pedro falou: Senhor, me mandei ter contigo. E Jesus falou: vem. E aquele homem, que era um pescador, que sabia que esse mar aqui podia matar muita gente, sai andando em direção a Jesus. E eu quero dizer para você, querido, que toda vez que você anda em direção a Jesus, você anda para segurança. Mesmo que entre você e ele exista uma tempestade, se ele te ordenar, vem, você vai poder. Quando você se lança para andar sobre o mar, na própria capacidade, na própria força, você vai afundar, porque nós não fomos feitos para andar sobre as águas. O homem, na sua capacidade natural, ele jamais vai andar sobre as águas. Mas se Jesus mandar, diga: se Jesus mandar, eu posso andar. E aí ele foi olhando para Jesus. E o texto diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me. Esse é o ofício de Jesus. Ele é o Salvador. O seu nome significa salvação de Javé. Pedro foi para ele viu a força do mar e ele começou a afundar. Todos nós somos afetados. É impossível passar pela vida e não sentir a força dos ventos. É impossível você não passar por um momento em que você fala: Deus, não vai dar, eu vou afundar, eu não vou conseguir.
Mas graças a Deus, Jesus estava lá. E Ele sempre está na vida daqueles que clamam o seu nome. Então, esse é o lugar de você clamar o nome de Jesus, dizer, Jesus, salva-me. E o Senhor estendeu a mão e o trouxe para cima. E o texto diz, Jesus estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Para Jesus, a fé é a coisa mais importante na vida de alguém que se relaciona com Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos nós passamos por momentos assim de incredulidade, mas ainda que Ele tenha repreendido com amor, para ensinar que na vida a gente vence quando crê e afunda quando duvida, Jesus o tomou. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Sabe, gente, eu imagino quando eles chegaram no barco, como é que deve ter sido a conversa. Eles devem ter ficado olhando um para o outro, né? E olhando para Jesus, dizendo assim, uau, eu estou no lugar mais seguro do universo. Mas você sabia onde que Jesus está agora? Está dentro de você. Ele habita em nós hoje. Então eu quero dizer, olha gente, que paz, que lugar é esse? Que coisa maravilhosa que nós estamos vivendo. A experiência que aqueles homens tiveram, eu e você podemos ter todos os dias. Não importa onde a gente esteja. Estar aqui é especial porque a gente se lembra, a gente enxerga e crê. E bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não vi, mas eu creio, amém. Tem tantas pessoas cultas que não creem, que leem esse texto, falam impossível, e dizem que é impossível, jamais vão experimentar o que o Pedro experimentou. Então eu quero profetizar, aqui já nesse primeiro momento de culto aqui, meu querido, eu quero profetizar na tua vida, que a tua vida e o teu relacionamento com Jesus vai ser um relacionamento de andar sobre as águas. Tempestades virão, mas a tempestade não é um sinal de que Deus não se importa com você. Ao contrário, é um sinal de que Deus está com você. E Ele está com você no barco. Agora, é muito interessante, porque a tempestade, ela estava fora deles, mas estava dentro deles também. Não é? A tempestade provocou medo de morrer. Mas Jesus enfrentava as tempestades fora dele, porque dentro dele ele tinha paz. Vocês conhecem, sabem o fato de que ele estava dormindo uma outra vez que ele atravessou aqui, e a tempestade estava tão grande, de novo estava entrando, e os discípulos acordam Jesus, Senhor, você não se importa que nós vamos morrer? E Jesus repreende o vento, e o vento para, e as ondas param, e eles falam, quem é esse que até os ventos e o mar comandam? Ele é Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que sempre haverá de ser. Então, meu querido, eu queria que nesse momento você pudesse, em primeiro lugar, adorar ao Senhor. Adorar porque este, que é capaz de fazer tudo isso, provoca em nós a adoração. A Bíblia diz que os discípulos o adoraram e reconheceram que Ele era o Filho de Deus. Quantos aqui reconhecem que Jesus é o Filho de Deus? Quantos aqui reconhecem que Ele é Senhor de toda a terra? Nós estamos vivendo tempos difíceis no mundo. As pessoas estão se levantando contra Deus. E às vezes os crentes ficam pensando, meu Deus, e agora o que vai ser? Eu quero dizer para vocês que o que vai ser é o que está escrito. Ele é o Senhor. E um dia Ele virá buscar a sua igreja. Então eu queria que você nesse momento você fechasse os seus olhos. Eu vou orar com você. Depois o Diego vai nos conduzir num momento de adoração. Mas você vai falar para Deus aqui. Você vai falar para Ele do seu amor e da sua gratidão. Senhor, eu quero te louvar em primeiro lugar por ter crido. Pelo privilégio de ter a fé, de reconhecer que Jesus é o Senhor. Obrigado porque o Senhor não era só o Salvador daqueles discípulos. O Senhor é o Salvador de todo aquele que invoca o Teu nome, todo aquele que crê no Teu nome. Por isso nós queremos Te adorar nesse lugar que o Senhor passou, onde o Senhor encarnou e se tornou homem para ser um de nós.
E nós queremos declarar com todo o nosso coração, com a nossa boca e com a nossa fé, que nós cremos no Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós entregamos as nossas famílias, os nossos problemas, os nossos sonhos, nós entregamos as nossas tempestades. E nós te agradecemos porque sabemos o final da história. O final da história é a segurança de todo aquele que crê em Ti, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse momento especial. Obrigado por cada vida que aqui veio, Senhor. Que cada um possa ter a sua experiência contigo, Senhor, como Pedro pôde ter. Senhor, eu quero crer como ele creu. Eu quero, Senhor, me lançar aos desafios que são maiores do que nós. Eu quero, meu Deus, viver uma vida relevante. Uma vida, Senhor, que eu tenho um testemunho para contar. Aconteceu comigo. Como Pedro pôde contar, como está as Escrituras. Senhor, que cada um aqui tenha a sua experiência e possa, Senhor, voltar um dia para o Brasil dizendo: eu tive uma experiência, eu tive um encontro com Deus, eu tive um toque do Senhor. Ele me tirou das águas que estavam me submergindo. Obrigado, Senhor, por cada vida. Nós adoramos o Teu nome e Te glorificamos e Te honramos. Diga Jesus. Diga Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, queridos. Vamos adorar.